Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Hoje vamos discutir um pouco sobre planejamento e gestão. Estou aqui com meus colegas Paulo, Arthur e Murilo. Tudo bom, Arthur? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur Falsetti, eu sou sócio proprietário da Infield, que é uma empresa de consultoria focada em gestão no agronegócio. A gente trabalha tanto consultoria como desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o agro e educação voltada para o agronegócio. E sou diretor executivo também do grupo Sapeagro, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. É uma empresa rural diversificada que tem aí 9 atividades no seu portfólio e que atua bem forte em integração lavoura-pecuária, na produção de grãos, de cana-de-açúcar, leite e frango de corte. Paulo, conta um pouquinho a sua história aí no agronegócio. Bom, olá pessoal, meu nome é Paulo Ozaki, eu sou falando aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, sou daqui também. Sou engenheiro agrônomo, formado lá pela Exalc, e há 4 anos já estou aqui de volta para Mato Grosso, trabalhando no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Hoje trabalho aqui como gestor técnico do Instituto, Então, todos os boletins informativos que o IMEC divulga, para a sociedade, tem um dedinho aqui do Paulo, E atualmente também já vai fazer um ano agora que eu estou tocando o primeiro podcast, que eu considero como o primeiro podcast do agronegócio, que é o Agro Resenha Podcast, que já está aí no seu 50º episódio, já vindo para o episódio 51. Então, sou de família de pecuarista aqui em Mato Grosso, Meus pais, meus avós eram pecuaristas, apesar de ser agrônomo, trabalhando mais com pecuária. Murilo, faça aí a sua apresentação. Bom, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui participando, sou fã de podcast. Nós, como agrônomos, viajamos muito, Fica muito tempo no aeroporto, em estrada, então podcasts têm feito uma grande companhia aí para mim nesses períodos de deslocamento e tornando o tempo produtivo. Bom, parabenizo aí a organização e legal bater um papo com todo mundo. Eu sou engenheiro agrônomo, sou sócio e também consultor na Via Verde Consultoria, uma empresa que dá consultoria técnica na área de técnica de projetos agropecuários em geral. Eu trabalho muito com integração lavoura-pecuária, métodos sustentáveis de produção, gestão de cadeia, E também há 2 anos e meio atrás empreendi nessa área de AgTech, Então sou um dos fundadores do IzeAgro, que é uma startup hoje com mais de 40 mil usuários, com mais de 4 milhões de hectares. O IzeAgro, além de ser um compêndio e ajudar produtores e técnicos na escolha dos produtos, ele conecta esses produtores com o mercado de distribuição e cooperativa, facilitando aí cotações de produtos. Então, temos estudado bastante essa parte de inovação na agricultura, Como que a gente envolve mais cadeias, economia colaborativa e tudo mais. E para quem não me conhece, eu sou o Erickson Cunha, jornalista aqui de Campinas. Trabalho há 10 anos com jornalismo voltado ao agronegócio. Trabalho numa produtora aqui, a gente produz 2 programas, o Marcas e Máquinas e o Tecnologia do Campo. Trabalhando com grandes empresas, multinacionais, empresas brasileiras, sempre com uma comunicação especializada voltada em agronegócio. E agora estou com esse projeto pessoal, que é o Sinergia Cast, e o canal AgroSinergia. E a intenção desse projeto é discutir aí empreendedorismo em agronegócio e trazer sempre novidades aí com o apoio do pessoal do Murilo, do Paulo, do Arthur, que se prontificaram a ajudar o projeto aqui no podcast. Então vamos lá. O assunto de hoje é planejamento e gestão estratégico. Arthur, você está produzindo um evento lá na Fazenda Sapé. Conta um pouquinho para a gente como que é esse planejamento que você conduz lá na Fazenda. Falando um pouquinho do evento, rapidamente, a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul o Espaço do Agronegócio. É uma parceria entre a Infield e a Sapeagro, onde a gente vem desde 2016 atuando na formação
tanto de produtores rurais como de colaboradores, famílias aí que estão à frente de seus negócios no meio rural. Então a gente trabalha desde temas técnicos, né, do campo, até temas de gestão e temas mais estratégicos, como vai ser o tema aí do nosso próximo curso, né? O nosso próximo curso acontece nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, na cidade de Maracaju, no auditório da Fazenda Sapé, e ele trata de planejamento estratégico e gestão de projetos. E a ideia é fazer um curso onde a gente percorra aí toda essa cadeia do planejamento estratégico, mas entrando na execução, entrando na gestão de projetos e na execução, que é onde está o grande gargalo aí nas empresas atualmente, né? Muita gente sabe planejar e sabe estruturar a sua operação, mas na hora de executar o que foi planejado, a gente acaba emperrando aí no agro por uma série de fatores. Então a ideia é passar toda essa cadeia aí do planejamento estratégico e dar para os participantes uma noção muito legal disso, como funciona na prática. E aí no último dia tem um painel de gestão, né, com algumas personalidades aí do agronegócio sul-mato-grossense, onde a gente vai discutir gestão e como essas ferramentas são importantes no dia a dia da propriedade. Eu quero saber de vocês um ponto importante. Qual que é a parte mais delicada num planejamento, numa gestão? É a parte de recursos humanos? A gente sabe que mão de obra está complicado hoje em dia. Ou é a questão de maquinário, né? Saber como entrar com o maquinário em campo, o momento ideal. Desses dois pontos, qual que seria o mais delicado? Vamos começar aí pelo Paulo. É interessante o quanto a mão de obra, no meu ponto de vista, assim, ela é um fator, às vezes, muito limitante, né, para você executar mesmo no campo o que foi planejado, muitas vezes, muito bem planejado pelos agrônomos, pelo dono da propriedade e tudo mais, né? E tem um outro fator complicador, que é, primeiro, você encontrar esse cara, né, que vai fazer esse trabalho, e segundo, cara, que talvez seja até mais difícil, é manter esse cara lá, né? Porque aqui, por exemplo, as distâncias são muito, muito longas, né? Então, é difícil, às vezes, você conseguir um cara para trabalhar numa fazenda, vamos supor aí que fica 200 quilômetros da cidade mais próxima, que se não tiver internet na fazenda, o cara não fica lá, né? Como que você vai fazer esse cara realizar o trabalho que tem que ser feito da melhor maneira possível dentro de todas as possibilidades que podem, né? Então, a gente tem um exemplo muito claro, assim, no interiorzão aí, muitas vezes você tem essa máquina que é super high-tech, né? A mesma máquina que utiliza nos Estados Unidos, na Europa, para um cara que você não sabe se ele está 100% dedicado àquilo ali e não sabe se vai fazer 100%, né? Então, eu vejo assim, a mão de obra um dos grandes entraves hoje para a nova agricultura, né? Para o agronegócio como um todo, assim. Isso, pelo menos, é meu ponto de vista, sabe? Murilo, você que tem aí uma experiência, você é engenheiro agrônomo, atende aqui no Brasil, né? E aqui a gente vê um pessoal diverso trabalhando nas fazendas. Quando a gente vai para outros países é mais familiar, não que isso não aconteça aqui no Brasil, mas lá fora é muito mais comum, às vezes, um grupo de 10 pessoas, um grupo bem pequeno, cuidando de fazendas tão grandes quanto aqui no Brasil, né? Na sua vivência, como é que você analisa esse cenário que a gente vive aqui no Brasil atualmente com relação à gestão de pessoas e maquinário? Dei consultorias em alguns países de fora, como Colômbia, África, Egito, Quênia, Argentina, né? Eu trabalhei muito com ONU, com pequenos produtores, mesmo no Brasil, né? A gente não pode esquecer que 80% do número de produtores do Brasil, 80% é agricultura menor que 80 hectares. Então, são grupos, 80% dos 4,5 milhões de agricultores que tem no Brasil, né, nesse último censo que saiu, são pequenos, médios agricultores que têm uma gestão muito ruim. Então, eu acho que isso é muito cultural, né? É um grande desafio levar gestão para essa parte aí, vamos falar, tipo, fazenda de 100 hectares para baixo. Então, isso eu acho que tem que separar, né? Não adianta comparar um cara como a Sapé
com um produtor de 100 hectares. É igual comparar, eu costumo falar que no agro a gente joga tudo como agro, e não é, né? Então é igual comparar tipo um McDonald's com uma tiozinho do cachorro quente. Então são negócios diferentes. E para negócios diferentes a gente precisa de soluções diferentes, né? Os processos são os mesmos. E os processos passam por educação, por capacitação, por tudo isso que a gente já falou. Eu já vi produtor de tipo 5 hectares de café fazer uma gestão melhor, sem ferramenta, sem nada digital, na mão mesmo, em caderninho. Você perguntava pro cara, quantos quilos de adubo você jogou naquele talhão? O cara puxava o caderninho, demorava lá uns 30, 40 segundos para achar, mas ele sabia falar. E já vi vários produtores de 100 hectares de café, né? 100 hectares de café é um tanto razoável, não tem nada de gestão, não saber nada, né? Então o agro, assim, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Respondendo uma pergunta, a gente foi lá em fazenda nos Estados Unidos de 3 mil hectares, que é gerida pelo filho, o pai e 4 mexicanos que trabalham. Então fazenda de 3 mil hectares. E aí eles têm tudo a parte da fazenda como gestão, sabe o custo de produção, sabe quantas sementes gastaram. Então, assim, eu acho que é uma parte cultural. O mercado agro do Brasil está amadurecendo. Eu acho que quem não tiver gestão não vai sobreviver, né? Até aquele fazendeiro de final de semana, às vezes o cara é médico, é empresário e tem a fazenda que vai no final de semana, ele está enxergando que é importante colocar gestão. Se ele não colocar, ele não vai sobreviver, vai acabar vendendo a fazenda no futuro. E Arthur, como é que vocês fizeram então lá na Fazenda Sapé, né? Bom, Erickson, eu acho assim, concordo, né, muito com o que o Murilo disse. Acho que o desafio da gestão ele é transversal ao agronegócio, né, e ele está presente em todas as escalas, em todos os tipos de produção que existem no agro. A gente como consultor, é bem o que o Murilo falou, né, costuma ver pequeno produtor com nível de gestão bem legal, muito interessante, e grandes propriedades completamente perdidas nesse sentido e que vão sobrevivendo porque a escala vai encobrindo a ineficiência, né, que existe no processo. Mas sem dúvida é o grande desafio, né? Existem outros e tem muita coisa que impacta a gente hoje na produção, mas como as pessoas são a base do processo produtivo, né, elas sustentam a operação, que por sua vez sustenta a estratégia, né? Então é de fato o setor que tem maior impacto nas propriedades. Falando especificamente de projetos de LPF, né? Na verdade, no caso da Sapé e LP, né? Integração lavoura-pecuária, a gente não tem o componente floresta. O grande desafio é como que eu consigo coordenar 2 ou 3 equipes distintas que disputam, né, o mesmo ativo, que é a terra. Como que eu coordeno e faço que isso aconteça de maneira integrada e eficiente, né? Porque por mais que a integração lavoura-pecuária ela seja um modelo de produção que permite a coexistência dessas atividades, né? Em última instância, qualquer atividade dentro de uma fazenda compete por terra. Então, como que eu tenho um sistema que é integrado, mas que ao mesmo tempo compete pelo mesmo ativo, que é um dos principais ativos de produção, né? Se não for o principal. Então, o desafio é na gestão dessa equipe, é como coordenar, é como ser o pivô dessa relação, de hora ter que beneficiar um em detrimento do outro e vice-versa, né? E como fazer esse sistema andar bem, né? De maneira que sejam respeitados as premissas técnicas para que nenhuma das atividades seja prejudicada e de maneira que na hora que a gente tiver que sacrificar um ou outro em prol do resultado do negócio, as pessoas consigam entender isso, que o objetivo não é o resultado da agricultura ou o resultado da pecuária individualmente, né? O objetivo é o resultado do negócio em última instância, e fazer gente que tem vaidade, que tem ego, né? Porque todos nós somos assim, fazer uma equipe entender isso e trabalhar em prol desse resultado comum em detrimento do resultado individual é, sem dúvida, para mim, um dos maiores desafios do sistema de integração. Basicamente é evitar a treta entre o pessoal de agricultura e de pecuária, né? Exatamente. A gestão de conflito diária, né? Da hora que acorda até a hora que vai dormir, não tem como ser diferente, né? Cada um quer garantir o seu resultado, até porque cada um é remunerado pelo seu resultado também, né? Então, não tem jeito de levar essa relação de outro jeito.
O Paulo entrou aí num ponto interessante que às vezes a gente vai, né, nas fazendas, até mesmo quem está implementando um ILP ou um ILPF, existe aí essas divergências, né? Qual talhão vai ser destinado para qual cultura ou para qual tipo de pecuária? Tem se voltado muito para a pecuária intensiva, né, para poder suportar as duas coisas numa mesma área. Como é que vocês estão vendo isso daí nas propriedades que vocês acompanham que estão implementando o ILP ou o ILPF? O que é mais comum? Dar prioridade à agricultura ou dar prioridade à pecuária? Ou é independente uma coisa da outra? Bom, pelo menos nas regiões que a gente atende, Exxon, o que a gente vê é uma tendência da agricultura expandir, né? A agricultura vem expandindo muito nos últimos anos, e não é à toa, porque é a atividade de maior margem, né? Dentro aí do portfólio de atividades agrícolas possíveis nessas regiões. E a pecuária, ela vem sendo encurralada aí, em pontos onde você não consegue desenvolver a agricultura adequadamente. Eu digo que, na verdade, hoje, se eu pegar aqui o Mato Grosso do Sul, né, e essa região Cone Sul do estado, que é a região de grande produção de grãos e cana-de-açúcar também, o que acaba acontecendo é que os sistemas de integração lavoura-pecuária, eles viraram um fator fundamental para viabilizar a permanência da pecuária nessas regiões, né? Porque são regiões 100% agricultáveis, né, em boa parte das propriedades, e que se o produtor for olhar só para a rentabilidade e esquecer os outros aspectos da análise, especialmente o risco, ele vai optar pela agricultura, e a pecuária vai sair da propriedade. E o sistema de integração lavoura-pecuária, ele vem viabilizar a permanência de pecuária nessas propriedades e de pecuárias tecnificadas, né? Não são mais aquelas pecuárias extensivas, de alta utilização do fator terra, são pecuárias que são intensivas, com alto uso de tecnologia, que se equiparam em risco muitas vezes aos sistemas de agricultura de grãos e de cana, mas que também conseguem ter uma rentabilidade maior, né? Então o que a gente vê aqui na região é um pouco disso. A pecuária, historicamente, né, o Brasil é do tamanho do Brasil porque o Brasil cresceu, tem a máxima atrás do casco do boi, né? O boi ia andando para dentro e os colonos iam atrás, ocupando terra. Então, a pecuária sempre foi de baixa intensificação, mas hoje, com essas pressões que o Arthur falou mesmo, não dá para abrir mais área, não dá para aumentar, a pecuária tem se modificado. Assim. Então, a gente acompanha alguns clientes, tem alguns pecuaristas que estão fazendo um trabalho excepcional. Então, hoje, a gente acompanha algumas áreas que tem pecuaristas que estão produzindo, não na fazenda inteira, é claro, né? Isso é uma coisa de longo prazo, mas tem áreas de 200, 300 hectares exclusivamente pecuária, só pasto, que o cara está produzindo 40 arroba por hectare ano. Né? Você pegar 40 arrobas por hectare a R$140 a arroba, dá R$5.600 de faturamento contra um faturamento de soja. Se a gente pegar, sei lá, 65 sacos vezes R$65 o saco, dá 4.200. Então a pecuária consegue gerar, se você produzir de forma intensiva, até mais dinheiro que a agricultura. Né? Então muita gente esquece disso. E eu acho que o risco da pecuária ele é menor que o da agricultura, porque se der uma seca no estágio de florescimento de uma soja e do milho, você perde 10, 20%. Se der uma seca numa pecuária, você passa apurado, mas você tem onde pôr os boizinhos no pasto, né? As reses. Então, mas eu acho assim que a integração é realmente o melhor do caminho, o melhor dos mundos, né? Porque quando a gente tem no Brasil Central, né, que é o Cerrado, um período de seca de baixa disponibilidade de forragem, e a produção de forragem cai por 5 vezes. Então, a lotação animal cai 5 a 8 vezes. Então, você ter o que fazer com o gado, para jogar esse gado depois na área de uma safrinha de boi, né, que a gente fala, é excelente. Então, eu acho que por isso que a integração lavoura-pecuária está crescendo muito, né? Fazer, às vezes, milho safrinha pós-soja é um risco muito grande, né? Então, dificilmente os produtores conseguem fazer isso em área total, né? A gente viu muito esse ano o risco que teve de seca. Então, fazer uma safrinha de braquiária para colocar boi, você usar 1/3 da área para produzir boi de forma intensiva e jogar esses gado na área de integração, eu acho que é um excelente caminho aí. Eu acho que isso que dá uma vantagem competitiva para o Brasil. Então, eu ia até comentar isso, cara, que a gente faz um levantamento aqui em Mato Grosso. Em Mato Grosso,
é aquele lugar que todo mundo experimenta primeiro, parece, né? E é interessante, cara, que até fiz uma palestra esse fim de semana sobre isso. Nos últimos 10 anos, aqui em Mato Grosso, a gente tinha algo em torno de 24,5, 25 milhões de hectares de pastagem. Em 10 anos, essa quantidade de pastagem diminuiu 2 milhões de hectares. Assim, 2 milhões de hectares é coisa para danar, né? E, por outro lado, obviamente, esse decréscimo na área de pastagem foi incorporado, obviamente, em áreas de agricultura, né? Então, esse movimento aí, ele tem acontecido e, de acordo com as nossas previsões aqui, ele vai continuar acontecendo. É normal isso acontecer, né? E, por outro lado, a gente que tem aumentado, sim, a produção de carne e tem, mais do que isso, diminuído a idade de abate dos animais. Então, veja, assim, todo mundo, diferente da agricultura, né? A pecuária não é um negócio rápido, né? Vocês sabem muito mais do que eu. A pecuária é um negócio devagar. Ele não é um negócio que vai acontecer daqui para frente. Mas é um movimento que está acontecendo. Mesmo com a nossa diminuição, assim, de área de pastagem, eu acredito que isso deva ser não só para Mato Grosso, acredito que os grandes estados aí, Goiás, Mato Grosso do Sul, essa turma toda está passando por esse movimento, né? E as integrações aí, lavoura-pecuária-floresta, né? Elas, pelo menos aqui, eu estou sentindo que está tendo um aumento e está tendo cada vez mais importância nessa questão mesmo, porque assim, a nossa produtividade é pequena basicamente porque nós temos uma produção sazonal, né, cara? Tem uma época do ano aí que fica 5 meses sem chuva aqui, a umidade do ar fica 14% aqui em Mato Grosso, cara. É um negócio violentíssimo, né, cara? E se você não criar alternativas para isso, nós nunca vamos chegar naquele objetivo de produzir o máximo por hectare de gado, por exemplo, de boi, e junto com a agricultura. No fundo, a gente acaba tratando eles de forma diferente, mas eu acredito muito na integração desses fatores aí, principalmente lavoura-pecuária, que funciona muito bem. O componente florestal ainda é uma coisa que precisa ser bastante estudada, mas também tem um potencial enorme, né, cara? Principalmente para aumento de produtividade. Eu acho que isso aí tem sido uma coisa bem importante no desenvolvimento aqui. E, óbvio, melhorando técnicas de nutrição, né, que acho que é extremamente importante para o aumento de produtividade, e isso passa pela produção de comida. E produção de comida é agricultura, né? Não tem boca. Então, eu vejo um negócio bem legal mesmo. Arthur, com relação à fazenda, quais que são os resultados que vocês estão conseguindo lá? A gente vem, nos últimos anos, batalhando para elevar a rentabilidade da pecuária, né? A gente está numa região onde o custo de oportunidade é extremamente alto por causa do valor da terra, né? E isso faz com que a pecuária precise produzir um pouco mais, a gente precisa trabalhar com altas lotações, trabalhar com uma produtividade grande, para que a gente possa pagar esse custo de oportunidade de não transferir essas áreas para o uso em agricultura, né? Então, a gente vem trabalhando nos últimos anos para elevar a rentabilidade dessa pecuária. Agora, nessa transição aí de 2018 para 2019, a gente tem um projeto de redimensionamento da nossa cria, né? A cria ainda é um desafio à parte, então, né? Se a gente fala aí de dificuldades na pecuária, quando a gente pega a cria, eu acho que é onde esse é o principal problema. Aperta. Exatamente. Acho que a cria é onde a conta aperta, é onde fica difícil aí viabilizar a matemática, né, para poder comparar agricultura com pecuária. E a gente, então, está redimensionando nossa cria. A gente tem um projeto novo de recria e engorda em áreas de integração, que se inicia agora na transição aí para o ano que vem, com terminação em confinamento, né? Hoje a gente já tem confinamento, a gente faz o ciclo completo, né, na fazenda, mas a gente tem um foco muito grande em produção de genética, né? Nós produzimos genética Brangus para o Brasil inteiro e até para alguns países da América do Sul, com a produção de reprodutores, né, matrizes e embriões. Então a gente tem um foco muito grande em genética, a gente deve redimensionar a nossa cria para atender exclusivamente o mercado de genética e aí trabalhar com
projeto de recria engorda um pouco maior para aumentar o faturamento dessa pecuária, atuar na diluição dos custos fixos dela e poder elevar a rentabilidade. E o que a gente vê aí nos últimos 5 anos são as atividades de soja e cana-de-açúcar com margens operacionais muito altas, né? Seguidas aí pelas atividades de milho, safrinha e pecuária. A gente tem a avicultura de corte com uma rentabilidade um pouco mais tímida, né? Até por acontecer no sistema de integração. E agora começamos aí no final de 2017 a nossa produção de leite. Hoje somos o maior produtor de leite do estado. E a gente já vê uma atividade com uma rentabilidade bem interessante, leite de alta tecnologia, com ordenha robotizada e com margens operacionais aí que devem fazer frente à atividade de soja e de cana-de-açúcar. E só lembrando que quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que é feito na Fazenda Sapé, do dia 30 de agosto ao dia 1º de setembro, vai ter um programa técnico lá, né, de planejamento estratégico e gestão de projetos, com apoio aí da Infield, em Maracaju, importante lembrar isso, uma região importante aí de produção para a região do Mato Grosso do Sul. Isso, acontece lá em Maracaju, né, nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. A gente vai contar aí com a participação nesse programa do Dr. Renato Roscoe, que é hoje diretor executivo do Grupo Monte Alto, com o Davi Souza, que é engenheiro do estado de São Paulo, especialista em gestão de projetos, que vai estar lá com a gente também. E aí no último dia, no terceiro dia, na parte da tarde, a gente tem um painel sobre gestão. E desse painel, além de participarem o Renato e o Davi, vai estar lá com a gente o Eduardo Riedel, que hoje é secretário de governo, né, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, é produtor rural, um dos proprietários da Sapé Agro, foi presidente aqui da nossa Federação de Agricultura e Pecuária do estado, antes de aceitar esse desafio no governo, com o Luciano Musi Mendes, que é presidente da Fundação MS e é produtor também na região, e eles vão estar lá com a gente discutindo um pouco de gestão, né, e como que essas ferramentas são importantes aí para o dia a dia da empresa rural. E os temas, né, tanto planejamento estratégico quanto gestão de projetos, eles são abordados numa metodologia que é aí criada pela Infield, onde você tem facilitadores, né, ao invés de palestrantes. Então, a gente parte de uma premissa, inclusive que é uma premissa da Nuffield também, né, que é a de que o conhecimento está dentro da sala e provavelmente a gente tem ali dentro todas as respostas às nossas perguntas, né? Então, como é que esses facilitadores promovem a troca entre as pessoas que estão ali para que todos possam aprender dentro dos temas, né? Então, tudo na prática. O curso acontece no auditório da Fazenda Sapé e, inclusive, o projeto de leite é utilizado como case para gestão de projeto. Lembrando que é um projeto recorde, né? Nunca no Brasil um projeto desse tamanho foi implantado em 6 meses. E aí, em 6 meses, nós nos tornamos o maior produtor de leite do estado, partindo do zero, né? Nós não produzíamos nem 1 litro de leite na fazenda, num sistema muito interessante. Então, como que a gente utilizou as ferramentas de gestão de projetos para fazer algo desse tamanho acontecer com essa velocidade? Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo e-mail carline@infieldbr.com ou pelo site da Infield, www.infieldbr.com, ou procurar o próprio Arthur no Facebook, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver escutando pelo podcast via MP3, também vai ter uma relação com o link onde você pode encontrar tanto a Infield quanto o Arthur. Muito bem, amigos, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Agradeço muito a participação de todos. Uma última palavrinha, Murilo. Bom, agradeço o bate-papo aí, muito enriquecedor. O aprendizado é bom aí falar com vocês. Vamos manter essa conversa mais regular. O pessoal sugerir temas aí e espero também ter mais gente aí da nossa rede para participar. Então, conte comigo com o que precisar. Paulo? Você não sabe o quanto que eu fico feliz de ter mais um podcast do agronegócio surgindo. Isso é uma coisa muito legal.
como o Murilo comentou aí no início da fala dele, nós somos aí quase 20 milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas que trabalham com agro, e muitas dessas pessoas viajando, né, trabalhando aí horas e horas a fio aí dentro de um carro ou no avião, e ter um bate-papo desse, um podcast, é uma ferramenta muito legal para se informar, muito legal para se ter aí nos momentos que você está ali fazendo alguma coisa que não está agregando valor, né? E agradeço demais o convite, me ponho à disposição sempre, tanto pelo Agro Resenha, eu particularmente também vamos estar junto aí, e parabéns pela iniciativa e vamos para frente. Só reforçar o convite, né, aí pro final do mês, para estar lá com a gente na Fazenda Sapé. Agradecer muito aí a vocês, Murilo, Paulo, especialmente você, Exxon, pelo convite, e pode contar com a gente no que for preciso aí para os nossos podcasts. E também aproveitar para falar que as inscrições para o programa da NUFED estão abertas, né? Então, quem tiver interesse, procurar a NUFED Brasil aí nas redes sociais para conhecer um pouco mais, saber como que a NUFED funciona e como que é essa bolsa aí que é dada aos brasileiros para participar do programa. Lembrando que quem gostou desse conteúdo, quem quiser ver mais, a gente vai disponibilizar também um sistema de apadrinhamento, que é muito importante para manter o canal online, né? Muito bem, pessoal, o primeiro Sinergia Cast vai ficando por aqui. Até o próximo podcast. Até mais.